E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coyote no ar. E no início desta semana, o ministro do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, assumiu a presidência do TSE. É um esquema rotativo padrão, ele está assumindo o lugar do Luiz Roberto Barroso, que ocupou a cadeira de presidente da corte, inclusive nas eleições municipais de 2020, mas o Fachin vai ter uma passagem muito breve. Logo vai entrar o nome do Alexandre de Moraes, que vai ser quem vai coordenar o tribunal ao longo do período eleitoral, o que tende a acender vários conflitos diretamente com o presidente da República, Jair Bolsonaro. Gente, o Fachin ele deu uma grande entrevista e nessa entrevista ele falou a respeito de sinais que o TSE teria de interferência de hackers no nosso processo eleitoral. Mais especificamente, sinais de interferência vindos da Rússia. Bom, essa declaração do Fachin, ela veio acompanhada de várias alegações que eu considerei de extrema imprudência, ainda mais para o contexto atual. Em um certo momento ele disse o seguinte, olha, eu posso dizer a vocês que a justiça eleitoral já pode estar sob ataque de hackers. Essa declaração é extremamente problemática, primeiro, porque pode estar, ela está ou não está. Se você não sabe, você não diz publicamente, você manda investigar. E bom, e se ela pode estar, qual é a manobra, que atuação o TSE teve? Entrou em contato com a Polícia Federal, fez alguma coisa? Então foi uma daquelas declarações que a pessoa dá sem pensar absolutamente nada. No caso do ministro Edson Fachin, ele não pode fazer isso por ser presidente do TSE. Tá falando isso no momento em que os bolsonaristas colocam o nosso sistema inteiramente em xeque. E ele diz isso sem dar qualquer tipo de especificação e sinalizar qualquer tipo de providência. Ele especula, como alguém que acabou de chegar lá. E vale deixar claro que essa possível interferência que ele cita, ela está inteiramente relacionada com a proliferação de notícias falsas, com o impulsionamento de publicações na internet em defesa ou detrimento de determinado candidato e tanto mais. Ele não está se referindo aqui a nada que coloque em suspeita a urna eletrônica e o sistema em si. Só que a declaração pode transmitir esse tipo de ideia. Dada aí toda a crítica ao que foi dito pelo Fachin, o que ele levantou para o público não é nenhuma novidade. Existem reportagens, existem uma série de pessoas que suspeitam da possibilidade da Rússia resolver interferir no pleito eleitoral brasileiro. Isso se reforçou bastante com a viagem do Jair Bolsonaro para visitar o Vladimir Putin, de que ele teria ido lá com essas segundas intenções. Isso também se reforça com a utilização do Telegram pela base bolsonarista. O Telegram é um aplicativo que não vem atendendo às solicitações da Justiça Eleitoral e mantém conteúdos que podem burlar o nosso processo eleitoral, ao contrário das demais plataformas que entraram num esquema colaborativo com o tribunal. Então o Telegram é da Rússia, isso também acusaria ainda mais essa possibilidade. E vale deixar claro, o Telegram banido da Rússia hoje não tem mais sede no país, ele está sediado na Arábia Saudita, é um parênteses importante. Então isso aí tá correndo não só em redes sociais, não é só meia dúzia de trouxa que tá falando, não, tem muita gente importante falando a respeito desta possibilidade. A questão de Rússia e interferência nas eleições, ela se reforçou muito já ao longo dos últimos anos. Por mais que agora isso seja afrontado com o aspecto eleitoral brasileiro, a gente teve relatos vindos de vários países importantes do mundo de que a Rússia teria tido um papel para tentar desestabilizar democracias através da propagação de notícias falsas em redes sociais e também através de ataques que burlavam o sigilo de e-mails e tanto mais, que comprometiam eventualmente candidatos e determinadas pautas em alguns países com plebiscitos. Os exemplos são os mais diversos. A gente teve o plebiscito na Escócia sobre manter, sobre se a Escócia ia ou não se manter no Reino Unido. Foi um resultado apertado, seguiu como parte do Reino Unido, e o governo admitiu, anos depois, dando poucas informações, prestem atenção nesse detalhe, que a Rússia interferiu no plebiscito da Escócia. Foi a primeira coisa, o caso mais antigo que apareceu, mas ele foi aparecer mais recentemente.
Tivemos também o Brexit em 2016, a saída do Reino Unido da União Europeia, que foi aprovada por uma margem de votos extremamente pequena, e aquele movimento todo gerou uma turbulência global, não só pela grandiosidade do impacto geopolítico dessa saída, mas também em razão de ter sido uma virada completamente inesperada em tudo o que você tinha de probabilidade, pesquisas de intenção de voto e tanto mais. Foi talvez o primeiro momento em que uma eleição, no caso um plebiscito, de importância geopolítica global, trouxe essa surpresa característica de um mundo rápido e virtual. Tivemos o mais emblemático, que foi o que desenterrou a questão de Rússia, Brexit e Escócia, que foi a questão das eleições dos Estados Unidos em 2016. Então, o Trump é eleito em 2016, também surpreendendo, vem logo em seguida do Brexit, também com fator surpresa, também criando um impacto. E essa eleição do Trump, logo que ele assume o mandato, começam a chover nos Estados Unidos acusações de que a Rússia teria interferido no processo eleitoral. E isso dominou todos os dias a cobertura dos canais de notícia estadunidenses, isso virou uma das grandes pautas discutidas no governo do Donald Trump. E aí se colocaram vários fatos. Então, inicialmente, a Rússia teria hackeado os e-mails do Partido Democrata, né, do Comitê Nacional Democrata e do presidente da campanha da Hillary Clinton antes da campanha, teria encaminhado, né, já explico por que eu estou usando dessa forma o verbo, teria encaminhado esses e-mails para o Wikileaks, e durante o período eleitoral de 16, você teve realmente esses e-mails da Hillary mediando boa parte do debate e das brigas dela com o Trump no pleito. Então houve ali evidente, esses e-mails criaram consequências e podem ter em alguma medida alterado o resultado final. Você teve, além desse caso dos e-mails, também várias postagens em Facebook, Twitter e outras redes sociais propagandeando Donald Trump ou atacando Hillary Clinton, que, segundo o que a imprensa estadunidense começou a falar com muita força, teriam sido plantados e financiados e treinados pelo governo russo. Essa história da interferência russa nas eleições, ela não só dominou a pauta midiática, como ela foi ferrenhamente investigada. Ela foi ferrenhamente investigada por todas as agências de inteligência. Você tem um relatório aí de cerca de 1000 páginas do Senado dos Estados Unidos. Teve, né, um dos principais relatórios, que foi lá da Procuradoria do Milley, que eu não lembro o primeiro nome agora. Ele também colocou como ocorreu interferência, demonstrou embasamento. Você teve pessoas acusadas, russos, mas também americanos. E, evidente, teve um momento em que a figura do Donald Trump foi totalmente relacionada com esse potencial hackeamento, em que se colocou que o Donald Trump e pessoas próximas tiveram reuniões com integrantes do governo russo, inclusive no período eleitoral, depois, que estariam relacionadas com toda a armação de 2016. Então, não teria sido algo feito pelo Putin apenas com o objetivo de desestabilizar os Estados Unidos, colocar o sistema eleitoral dos Estados Unidos sob suspeita no próprio país, fazer com que a população não enxergasse legitimidade nesse sistema. Então o Putin teria pilhado a eleição do Trump com este objetivo principal, enfraquecer o país e criar causa interna para poder prejudicá-lo nas disputas externas, como também com um diálogo direto com o beneficiário, que é Donald Trump. Vamos lá, gente. Por que eu estou usando o verbo dessa forma? Porque assim, eu acredito que essa interferência russa nas eleições de 2016 aconteceu. Isso é uma opinião minha, baseada em tudo que eu li dos relatórios e tanto mais, que eu me joguei bastante. Agora, existem questionamentos muito fortes a respeito da real participação do Donald Trump nisso. Então, as investigações oficiais, no geral, colocaram o Trump como sem evidências de que ele teria corroborado. Né? Isso aí, obviamente, não anula a possibilidade dele ter participado, mas não haveriam evidências suficientes. E existem questionamentos fortíssimos a respeito da escala que essa intervenção russa teria tido. Tá? Então, principalmente no quesito da proliferação de notícias falsas em redes, até que ponto você tem evidências de um volume tão grande assim de notícias falsas plantadas. E aí, quem discorda dos caminhos que a investigação tomou, e mesmo quem não é trumpista, tá? Existe uma corrente forte nisso. No Brasil, a coisa acho que chegou com um aspecto um pouco mais consensual. Quem discorda disso
acredita que na realidade realmente você teve ali ataques hackers e compra de impulsionamento de postagens vindos da Rússia, mas isso teria sido feito por grupos menores e não seria algo orquestrado e um plano mastermore do Vladimir Putin, tá? Então, isso é colocado em xeque. O certo é que você teve essa pauta protagonizando a política estadunidense e a política global, e a Rússia ela é vista e citada publicamente por boa parte dos países como um risco de desestabilizar processos eleitorais. Então, deixando esse parênteses importantíssimo sobre o caso dos Estados Unidos e deixando aqui também registrado alegações do próprio governo britânico que você teve posteriormente sobre o Brexit, que você teve a respeito do caso da Escócia, também o governo da França em 2017, né, os hackers russos teriam atacado o Macron, na verdade o In Marcha, o movimento político do Macron e tudo mais. Os russos sempre negam. Olha, no caso dos Estados Unidos, eu acho que não valeria a pena você ter inventado que o Putin fez isso para reforçar uma narrativa anti-Rússia na imprensa. Não acho que teria valido a pena porque a publicação e a divulgação dessa possibilidade de ataque hacker dos russos que influenciou na eleição estadunidense, a interferência russa na eleição estadunidense, você tem justamente na divulgação desta informação o enfraquecimento da democracia interna, as instituições colocadas em suspeita, a fragilidade e os defeitos do sistema eleitoral colocados em suspeita. Eu acho que não compensaria desta forma, neste método, você tentar fazer propaganda anti-Rússia, quando do outro lado você também teria consequências negativas, colocando o seu próprio sistema eleitoral exposto como algo frágil e sujeito a esse tipo de coisa. Mesmo que não seja o sistema de votação, e não há suspeitos com relação ao sistema de votação, seja algo referente ao processo eleitoral como um todo, com proliferação de fake news e também hackeamento de e-mails de um dos grandes partidos do país, tá? Os democratas micaram também com isso tudo aí, pegou mal. Acho que isso é o principal ponto que me leva a crer nisso. Mas aqui, independentemente de tudo isso, vamos entrar no molde. A Rússia tem interesse e tem o hábito de fraudar processos eleitorais para enfraquecer democracias do exterior. Vamos colocar isso como um fato, como se ele não fosse discutível, para entender, bom, se a Rússia é assim, no caso do Brasil, ela agiria de que forma? Gente, é o seguinte, todas essas manobras, elas teriam sido feitas com a função de enfraquecer democracias, interesses diretos que a Rússia tinha. A Rússia tinha interesse direto no Brexit, a Rússia tinha interesse direto na questão da Escócia, ela tinha interesse direto em criar um caos no sistema estadunidense. E por motivos inquestionáveis, né? Você tem ali, basicamente, os Estados Unidos muito mais enfraquecido diante dos seus, um dos seus grandes rivais globais, que são os russos. No caso do Brasil, a gente tem uma coisa. O que tudo indica, um segundo turno seria entre Lula e Bolsonaro. As teorias todas vão em conta de que a Rússia tentaria beneficiar o Jair Bolsonaro, porque ele seria o símbolo de o enfraquecimento do país e um símbolo também de fragilização interna. E ao mesmo tempo, se acumulando também com essa viagem, o Bolsonaro seria beneficiado e em troca ele cederia posteriormente para o Putin das mais variadas formas, seria um governo que atenderia a Putin. Bom, o governo Lula, ele teve uma ótima relação com o governo russo, ele teve uma ótima relação, inclusive sendo ali, tendo um enfoque muito grande nos BRICS, né? Então, essa parceria foi benéfica para a Rússia. Me estranharia muito saber que Putin não gostaria de um Lula. Talvez também se desse bem com o Bolsonaro, que seja, mas eu não vejo uma força tão grande dele ao lado do Bolsonaro. Não vejo como um pleito relevante para ele, por mais que o Brasil seja um país relevante e em especial para a Rússia. Ambos os resultados trariam o seu lado positivo para o Vladimir Putin. Notem, enfraquecer o Brasil é muito diferente de enfraquecer os Estados Unidos. Eu não consigo ver porque a Rússia teria interesse em fragilizar nossa democracia e enfraquecer nosso país. Na minha visão, a Rússia gostaria de um Brasil forte, potente e próximo a ela, Rússia. Apostar numa candidatura e tentar interferir para que essa candidatura seja vitoriosa, sendo que essa candidatura está em segundo lugar, muito abaixo do primeiro colocado, seria inclusive possivelmente comprometer as relações com o primeiro colocado.
Então notem, acredito sim que tenha ocorrido interferência na eleição dos Estados Unidos, talvez numa escala muito inferior ao que boa parte das pessoas imaginam. Acredito que foi uma interferência mais desorganizada do que muita gente pensa e menos definitiva, mas que você teve eventuais impulsionamentos de publicação, e especialmente o caso dos e-mails do Partido Republicano. Neste caso, em particular, é onde eu acho que realmente ali havia uma atuação um pouco maior por parte do governo russo, tá? Aí vão me chamar de imperialista. Os Estados Unidos não é nenhum símbolo de inocência no sentido de interferir na soberania de países alheios. Às vezes não se utiliza no meio digital, pode se utilizar, mas de várias outras formas, inclusive. Então não é o caso, tá, gente? É realmente uma opinião baseada nos relatórios sobre a interferência. Quando a gente tem fatos pouco, vamos dizer, detalhados, concretos e claros, é interessante pôr opinião em debate. Bom, vamos lá. Agora é o seguinte. Acho improvável, então, também que a Rússia se meta aqui, porque acho que não há interesse. Não é que não há interesse no Brasil. Não há interesse quando o jogo está entre essas duas pessoas, Lula, Bolsonaro, ou, eventualmente, se algum outro candidato aí, tipo um Eduardo Leite da vida, chegar em segundo turno. Acho que teria uma ótima relação com todos e não colocaria em risco essa relação com eventuais tentativas que podem não ser bem-sucedidas. É uma opinião polêmica e uma coisa muito discutível. A questão do Telegram não precisa do Putin. O Telegram tá aí, o Telegram vai liberar todo tipo de conteúdo, o Telegram não atenderá qualquer pedido do TSE e vai servir de mecanismo para a proliferação de notícias falsas em favorecimento, em particular, mas não só do Jair Bolsonaro. Não é necessária reunião com Putin para isso. Não é necessária. Isso tá dado. Bom, só que o Fachin diz isso, a gente volta os olhares, a gente tem que ter uma coisa em mente. O que não pode ser aceitável é qualquer tipo de interferência ou tentativa de burlar nosso processo eleitoral. Venha ele de Putin e Rússia ou de quem seja. Se o da Rússia e do Putin não é uma certeza, e se o da Rússia e do Putin não tá dado, a gente tem um processo de interferência que já aconteceu nos últimos pleitos e que pode acontecer nesse também. Eventualmente, se o negócio da Rússia for real e ocorrer, o negócio tem que ser publicizado, atacado e impedido. Agora, não podemos deixar em segundo plano o que já está colocado. As grandes empresas de mídias sociais interferiram no nosso processo eleitoral em 2018. Interferiram no nosso processo eleitoral não porque o Mark Zuckerberg sentou numa mesinha e falou, bom, vamos desestabilizar a democracia brasileira, vamos tornar o Brasil um país frágil. Não, não é isso. É porque o algoritmo, por exemplo, do Facebook, o sistema de funcionamento do WhatsApp, eles trabalharam para estimular discordância, porque a discordância significa mais interação, mais tempo nas plataformas. Quem diz isso não são eu, são os relatórios internos do Facebook que foram divulgados recentemente. Os próprios relatórios internos, Instagram e tudo, demonstram que a empresa aceitou, compactuou com estas consequências danosas em nome de tempo de uso de usuários e lucro. É uma interferência no processo eleitoral, com consequências tão graves quanto uma interferência que tem o objetivo direto de desestabilizar uma democracia. Desestabiliza igual. A diferença é que o objetivo é o ganho pessoal, no caso das big techs e tanto mais. Então eu acho que a gente não pode fechar o olhar para essa direção e deve sim acompanhar qualquer coisa que venha de fora, só que sem dar declarações irresponsáveis e facilmente mal compreendidas, como fez o ministro Edson Fachin. Dê sua opinião aqui embaixo, qualquer momento estou de volta. Um abraço e até a próxima!